Olá, aqui quem fala é a pastora Domênica Oliveira. Eu quero deixar uma mensagem para você hoje aqui, que fala sobre um recomeço. Você conhece a história de Ruth? Ruth, o livro de Ruth, ela fica depois do livro de Juízes na Bíblia. Ruth foi uma moabita que ela doou a vida dela para ajudar Noemi, sua sogra, que entre um período de 10 anos ela perdeu Elimeleque, seu marido, e depois perdeu seus 2 filhos. E Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. E Ruth, ela deixou a vida dela para cuidar de Noemi. Mas ela só não deixou a vida dela para cuidar de Noemi. Ruth, ela se permitiu uma nova chance na vida dela. Noemi liberou Ruth para voltar para a casa dos seus pais e Ruth não aceitou. Órfã, que era outra nora, foi embora, beijou Noemi e foi embora. Ruth não. Lá no versículo 16, no 15 a Noemi liberou a Ruth para voltar. E lá no versículo 16 do capítulo 1 do livro de Ruth, a Ruth disse assim para Noemi: não me inste para que te deixe, e não me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela disse assim: eu estou abrindo mão da minha vida para viver hoje a sua vida e cuidar de você, para Noemi. Porque foi isso que ela fez. E nesse meio tempo, ela se permitiu uma nova história, uma nova vida para ela. E agora eu quero te perguntar, você que está vendo esse vídeo, o que está faltando para você tomar uma iniciativa, uma atitude para um novo recomeço sobre a sua vida? Porque até quando você vai ficar botando um obstáculo, dizendo assim: em time que se está ganhando, não se mexe. Mas aí fica lá dentro de você aqui, aquele sentimento, a síndrome, sabe do quê? Será se eu tivesse tentado, como é que eu seria? Será se eu tivesse feito, será que eu conseguiria? O que está faltando para você para dar um passo para o novo recomeço da sua vida? A Ruth, ela não conhecia o Deus de Noemi, porque o Deus de Noemi era o Deus que eu sirvo e que você serve. Ruth era uma moabita, mas ela se permitiu conhecer o Deus de Noemi. Ela disse para Noemi: o teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E o Deus de Noemi, que se passou a ser o Deus de Ruth, ele reescreveu a história de Ruth, porque ele se agradou da atitude de Ruth, abrir mão de tudo para cuidar de uma mulher que estava amargurada, sofrida pela situação que se levantou sobre a vida dela. Mas ele também se agradou da atitude que Ruth tomou de se permitir conhecer o Deus que a sogra dela servia. Eu digo para você: se permita a recomeçar a sua vida. Dê uma nova chance para você. Você às vezes pode estar aí triste, sofrido pela situação que você esteja passando. Falta de emprego, um conflito no seu casamento, um problema com o filho ou esposo nas drogas, ou uma situação que você acha que não tem mais jeito, eu não sei. Mas se permita uma nova história na sua vida. Se permita que Deus venha trabalhar, permita que Deus venha trabalhar na sua vida, que Ele venha transformar a sua história. Deus, Ele está aí pertinho de você, só esperando você
dar um primeiro passo. Porque quando nós damos o primeiro passo em direção a Ele, Ele começa a trabalhar na nossa história. Ele começa a transformar a nossa história, Ele começa a transformar a nossa vida. Ele começa a dar um novo recomeço. Então se permita recomeçar. Não tenha medo. Não ache que já está tudo acabado. Para Noemi, ela achou ali que estava tudo acabado, que para ela não tinha mais jeito, que ela tinha perdido o marido, os filhos. E liberou as noras. Mas teve uma que acreditou, que se doou para ajudar ela. E Deus ficou tão satisfeito na atitude de Ruth, que Ele transformou a vida de Ruth. Ele permitiu que Ruth, ela casasse novamente, que Ruth tivesse filho, porque Ruth, ela foi mãe de Jessé e vó de Davi. Olha só o que Deus fez. O livro de Ruth é baseado numa família, dentro de um casamento, de uma relação. Mas nós não podemos só olhar por esse lado. Temos que olhar para todos os lados. Hoje você pode estar aí achando que alguma coisa na tua vida não tem mais jeito, que acabou, que nada tem mais sentido para você. Mas quando a gente dá o primeiro passo em direção a Deus, Ele começa a transformar a nossa história. Basta somente uma atitude nossa em direção a Ele. Ruth, ela se permitiu conhecer o Deus de Noemi. Ruth era uma moabita, mas ela se permitiu conhecer o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Noemi. E o Deus de Noemi é o meu, é o seu Deus. E Ele tem o poder de transformar a nossa história, a nossa vida. Então dê o primeiro passo, se permita, recomece quantas vezes for necessário, mas não fica neutralizado pelas circunstâncias que estão à sua volta. Se permita, recomece, acredite numa nova história para a sua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.